Olá, meus queridos, tudo bem? Nessa aula, vamos aprender sobre a história da ludicidade e suas concepções. Que relação será que esse conteúdo tem a ver com a educação? Quando eu falo em ludicidade, o que vem à sua mente? Será que brincadeiras ou jogos? A linha de pensamento é essa mesmo, pois quando criança vivenciamos muitas brincadeiras e jogos. Porém, nem sempre foi assim. Lá na Idade Média, nos anos de 476, no ano de 1453, no século XV, há 560 anos aproximadamente, vejam quanto tempo atrás, os jogos eram presentes na comunidade para o divertimento e também para a distração. Mas não tinha nenhum cunho pedagógico e eram destinados, em sua maioria, para os homens e, eventualmente, para as crianças, que eram os meninos. Quando as mulheres e crianças participavam desses momentos, o objetivo era somente a união das pessoas e o estreitamento de laços com a comunidade, pois eram momentos em que as pessoas conversavam umas com as outras e se divertiam. Geralmente eram momentos muito prazerosos. A criança da Idade Média vestia-se exatamente como os adultos, pois a criança, nesta época, não era vista como uma criança, e sim como um adulto em miniatura. Philippe Ariès foi um historiador francês que contribuiu muito para a área de educação infantil. Seus estudos eram voltados principalmente para a família e para a infância da época. Inclusive, em sua obra intitulada A História Social da Criança e da Família, ele pontua que não somente as roupas de adultos eram iguais às das crianças, como também os jogos infantis eram equiparados aos jogos para adultos das classes populares, pois ambos eram rústicos e tinham espírito não elevado. As diferenças entre aristocráticos e vilões começavam a aparecer, destacando o acesso a alguns jogos, como os de cavalaria, que se destinava apenas à nobreza. Na Idade Média, a partir de 1 ano de idade, as crianças brincavam, por exemplo, de cavalo de pau, catavento e peão. Todos esses brinquedos eram muito diferentes desses que vocês estão vendo, pois eram simples, sem cores, sem intenção de agradar a criança. E também não era observado se algum dos brinquedos traria algum perigo para elas ou não, pois essas brincadeiras não eram voltadas pensando nas etapas do desenvolvimento da criança, e sim era pensado somente no adulto, naquilo que ele gostava de fazer e se divertir. Portanto, o foco era o adulto e não a criança, independente do sexo. Ela brincava até de boneca, que eram geralmente das suas mães. E essas bonecas não eram da época em que as mães eram crianças, e sim na fase realmente de adultas, quando era comum presentear as mulheres com bonecas. Quem cuidava das crianças não eram as mães, e sim as amas, que dedicavam todo o seu tempo para elas. Com elas, as crianças aprendiam a cantar e também aprendiam as letras do alfabeto. Conforme iam crescendo, começavam a fazer parte de outras brincadeiras. E a partir dos 7
7 anos de idade, eram afastadas de sua mãe e encaminhadas ao que chamavam de educadores homens, aqueles responsáveis de passar a educação formal para os meninos. E eu deixo aqui frisar muito bem, atenção, somente para os meninos. As meninas na época não participavam desse momento. A partir de então, os meninos brincavam mais com seus brinquedos e tinham que aprender a caçar, a tirar, a montar e a jogar jogos de azar. Chamavam jogos de azar justamente aqueles que envolviam a questão do dinheiro. E tudo isso era voltado simplesmente para atender o adulto e não a criança. Por muito tempo, os jogos eram praticados como momentos de lazer, recreação e divertimento. E eles não eram levados a sério, porque eles não tinham muita importância naquela época. Um exemplo de brinquedo é o bilboquet. O bilboquet é um brinquedo antigo, originário da França. Ele é feito de 2 peças. Uma das peças é redonda, com um furo, e a outra peça é um bastão. E ambas são presas a um cordão. Por isso, ele recebe o nome de pequeno bastão. É também conhecido como emboca-bola, por ser um brinquedo que tem como objetivo colocar a bola no bastão. Pelas pinturas nele contidas, há evidências que era muito utilizada por reis, por nobres e também por pessoas consideradas comuns da época. Essas pessoas tinham como costume brincar de bilboquet nas ruas por onde passavam. Era um momento de descontração e divertimento. Na época, não percebia-se a importância desse brinquedo para o desenvolvimento psicomotor da criança, pois a intenção da brincadeira era somente a diversão. Hoje, porém, já percebe-se que o bilboquet é um brinquedo que tem como objetivo desenvolver a motricidade, a lateralidade e a noção de espaço. Por ser um brinquedo que estimula o desenvolvimento da motricidade, da lateralidade e a noção de espaço, é muito utilizado nas instituições de educação infantil. Esse bilboquet é parecido com aqueles que os reis nobres e muitas pessoas da Idade Média brincavam. Vocês já viram algum parecido? Veja, ele é feito de madeira, tornando-se um brinquedo pesado e até podemos nos machucar. Vamos ver se eu consigo? Ele não é fácil, né? Ele requer muita habilidade, ele requer que você tenha coordenação e treino. Claro que hoje em dia nós podemos fazer alguns bilboquets de diversas formas, que não precisa ser esse bilboquet de madeira, como era antigamente. Hoje eu vou mostrar para vocês como que podemos confeccionar esse brinquedo. Ele é muito fácil e prático de confeccionar. E além disso, o custo é muito pequeno. Vamos fazer juntos? Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos precisar? De uma garrafa PET de 2 litros, tá? Limpinha, bonitinha, lavadinha. Uma tesoura sem ponta, tá? Pode ser pequena, pode ser maior. Barbante, tá? Um pedacinho de barbante, eu trouxe um rolo, mas pode ser só um pedaço, né? Que depois nós vamos cortar junto. Folhas de jornal de revista, eu trouxe aqui algumas folhas de jornal. Tintas coloridas, né? Vocês podem ter variedades de tintas. E também, se vocês quiserem, outros objetos, outras coisinhas que possam estar colocando no bilboquet. Então, vamos lá. O primeiro passo do bilboquet, eu vou tirar aqui para sair o arzinho, tá? Que daí é melhor para a gente dobrar.
O primeiro passo é o seguinte. A gente vai dobrar um pouco o bibuquê. Vocês estão vendo aqui, ó? A gente dobra ao meio, tá? Dobrando ao meio, ele fica mais fácil de cortar. Claro que depende da habilidade muito de cada pessoa, né? Mas ele dá para ser cortado mais ou menos ao meio. Isso daqui vocês podem fazer junto com a criança. Inclusive, trabalhe a parte, né, de habilidade de corte da criança também, certo? Claro que não ficou muito retinho, vocês estão vendo que ficou um pouquinho torto. Quem quiser dar uma ajeitadinha, a gente pode ajeitar, né? Mas isso no decorrer. O que a gente faz? Depois de feito, vocês viram que essa é uma parte. A outra parte, não vamos jogar fora de forma alguma. A outra parte, o que nós vamos fazer? Vamos guardar a outra parte para que ela possa ser utilizada em outros momentos, em outras aulas. Por exemplo, ela pode até virar um vasinho, alguma coisa assim que possa ser plantada. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o barbante, tá? Vamos medir um pouco. Então, vamos lá. Então, ó, o barbante. Olha aqui, ó. Vamos dar um nozinho na pontinha do nosso futuro bilboquê, né? Um nozinho, um lacinho. E isso daqui podemos fazer tudo junto com a criança. A criança, ela vai confeccionar o seu bilboquê, né? Então, imagine a criança fazendo o seu bilboquê e ela confeccionando o seu brinquedo. Antes até de cortar, ou, né, desculpe, depois até de cortar, podem até pintar antes de confeccionar, antes de finalizar. Bom, daí, ó, o que nós podemos ver? Isso daqui, né, mais ou menos um tamanho suficiente que dá para cortar. Então, a gente pega, corta, cortou. E agora? Então, uma parte presa no biquinho aqui, né, na pontinha, e outra parte, o que nós vamos fazer? Vamos pegar folhas, tá? E vamos amassar, ó, pegamos aqui e vamos amassar. Amassamos, amassamos. Olha que legal, as crianças fazendo esse movimento também, né? Amassa, elas gostam muito de fazer isso. Mais folhinhas. Daí, as folhas, elas vão depender do tamanho da bola que você quiser formar, tá? Claro que aqui não vai ficar um bilboquê muito lindo, mas a intenção não é essa mesmo. A intenção é que as crianças aprendam a confeccionar o seu brinquedo. Então, vamos lá? Vamos jogar? Será que é mais fácil? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oxi! 1, 2, 3 e... Vamos ver se eu consigo. 1, 2, 3 e... Ah! Não consegui. Mas as crianças, elas têm certeza que elas conseguem. Porque elas vão gostar muito de confeccionar. Pode ser que eu não consegui, porque o barbante estava um pouco curto, tá? Por isso que às vezes a dificuldade de conseguir. Mas deu certo agora. Certo? Então é um brinquedo gostoso, é um brinquedo que a gente pode fazer com as crianças e elas mesmas confeccionarem esse brinquedo. Também nessa época foi criado o quebra-cabeças. Esse jogo tinha como objetivo trabalhar mais o raciocínio lógico-matemático, a parte intelectual, do que as atividades braçais. Antigamente, os quebra-cabeças eram desenhos feitos em placas de madeira e depois serrados em vários pedaços. Por ser um jogo muito caro, as pessoas que utilizavam o quebra-cabeça eram as mais abastadas. As pessoas que tinham habilidades para confeccionar esse jogo construíam em suas próprias casas e depois alugavam ou vendiam. Com o tempo, o quebra-cabeça começou a ser confeccionado com outros materiais mais baratos, como papelão, por exemplo, favorecendo o acesso para outras pessoas menos favorecidas. Atualmente, existe uma grande diversidade desse jogo, sendo
de 2 peças e olhem só, até 24.000 peças. Os mais fáceis, os mais difíceis, os que brilham no escuro e até em 3D. Olhem a variedade desses quebra-cabeça. Portanto, ele foi um jogo que teve grande repercussão até os nossos dias. E além do quebra-cabeça, nós temos outros jogos que perpetuaram, como por exemplo, a brincadeira do chicote queimado. Vocês estão lembrados dela? É do meu tempo, não sei se é de vocês, mas é do meu tempo. Nessa brincadeira, uma criança esconde um objeto, qualquer objeto que elas queiram, e esta deverá ser procurado pelas outras crianças, esse objeto. Cada vez que alguém se aproxima do lugar onde o objeto está escondido, a pessoa que escondeu diz: está quase quente, ou está quente, ou está fervendo. Se a criança se afasta do objeto, é advertida. Está frio, está gelado, de acordo com a distância do objeto escondido. Quando ele é encontrado, quem o escondeu grita: chicote queimado! E a criança que achou o objeto passa então a comandar a brincadeira. Bacana essa brincadeira, né? Eu jogava muito. Com o tempo, os jogos foram mudando o seu prumo e aos poucos foram sendo deixados de lado pelas pessoas mais abastadas e somente as crianças continuavam a brincar. Não era tanto mais os adultos. Já nas classes menos favorecidas, as pessoas, tanto os adultos quanto as crianças, continuavam a jogar, a brincar, sempre na intenção de agrupar as pessoas, de uni-las. Com o tempo, os jogos passaram a ter outro objetivo entre as pessoas. Não eram mais considerados apenas brincadeiras por prazer e diversão, e sim como possibilidade de expressar sua inteligência. Foi no Renascimento que se iniciou esse pensamento. E a partir dessa premissa que o jogo começou a instigar questões de moral e de ética, por ele ser considerado algo que estimulava as pessoas a pensarem. E se ele fazia as pessoas a pensarem, logo ajudava nos estudos. Olha que bacana essa relação, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e compreendido essa aula, né, sobre os jogos, sobre a ludicidade, sobre a importância dos jogos, dos brinquedos na vida da criança, no desenvolvimento da criança. Então, até o nosso próximo encontro. Abraço a todos!